quantas pessoas Deus quer curar? Será que Deus quer curar a todos? E se Ele quer curar a todos, por que muitas pessoas não se curam? Neste vídeo nós tentaremos dar algumas explicações. Segundo a obra de Jesus Cristo, nós cremos que a vontade de Deus é curar a todos. Porque Jesus pagou o preço para isso. Assim como Ele quer perdoar a todos os pecadores, porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. O mesmo Jesus que tomou sobre si os nossos pecados, a Bíblia diz em 1 Pedro 2,24, levando Ele mesmo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e por suas pisaduras fomos sarados. O mesmo corpo que tomou sobre si os meus pecados, levou as minhas doenças. Isto comprova que Ele pagou o preço, tanto para perdão quanto para cura. Então Ele quer perdoar a todas as pessoas e curar a todas as pessoas. Ao ministrar sobre cura divina e ver grandes milagres operados por Deus, cegos, surdos, mudos, paralíticos, cancerosos, caroços desaparecerem, todos os tipos de cura, até a purificação de leprosos. Eu já vi isso, Deus operando através do nosso ministério. E vendo centenas de pessoas também não sendo curadas, eu comecei a estudar e ver que existem empecilhos que impedem as pessoas de serem curadas. Quero relatar e falar hoje sobre pactos do oculto. Pessoas que têm pactos, envolvimentos com o ocultismo ou com a idolatria e têm dificuldades de serem curadas. Eu estava pregando em uma cidade do interior, onde foi trazido um garoto, um jovem de 19 anos, paralítico em uma cadeira de roda. Na hora da oração, ele se levantou, ele foi curado, ele andou perfeitamente. Porém, foi embora para casa e no outro dia, o seu pai, que era um homem rico, dono de fábrica, ele me ligou e disse: missionário Mário, essa cura que o senhor realiza, ela só dura perante a igreja? Eu disse: eu não realizo cura alguma. O que aconteceu? Ele disse: meu filho foi levantar hoje, ele está paralítico. Ele não levantou, ele só andou ontem. Eu quero que o senhor me dê o seu endereço e eu irei mandar um motorista te buscar para que o senhor venha à minha casa. Eu quero que o senhor ore por ele aqui. E assim foi feito. Quando eu cheguei naquela casa, aquele menino estava novamente na cadeira de roda, não mexia as pernas, e quando eu fui orar, eu tomei autoridade pelo nome de Jesus, se manifestou um demônio nele. E aquele demônio, eu mandei que ele ficasse de pé e mandei que ele andasse perfeitamente perante todos os familiares. E ele andou perfeitamente, saiu dali. Amarrado, o demônio disse: por que você voltou para as pernas dele? E aquele demônio disse: ele tem um pacto comigo. Eu fiz o demônio confessar e o demônio disse: quando ele tinha 14 anos, a tia dele se apaixonou por ele. É uma tia de uns 32 anos. A tia se apaixonou por ele e eles tiveram um caso. E a tia disse, fez um pacto junto com ele, pegou uma camisa e amarrou uma camisa dela em 3 nós. E eles fizeram um pacto para ficar juntos e que o demônio matasse o marido dela em um acidente. Como eles não cumpriram a parte do pacto e ele deixou aquela mulher, o demônio disse: eu o coloquei nessa situação e ele deve a mim, ele tem um pacto comigo. Nós expulsamos aquele demônio, ele voltou à sua consciência e nós fizemos com que ele quebrasse aquele pacto, que ele rompesse com aquele pacto.
E esse rapaz foi perfeitamente curado, liberto, hoje é diácono de uma igreja, casado. Você que nos assiste, existem empecilhos para que a pessoa receba a cura. Pactos com o oculto, promessas feitas, impedem Deus de agir. O Senhor Deus disse: minha é a glória, e a outro eu não dou, nem as imagens de escultura. Eu estava pregando em uma igreja, e quando eu chamei os enfermos à frente, levantou uma mulher. Ela tinha câncer no estômago. Quando ela levantou, o Espírito de Deus me disse: eu não vou curar aquela mulher, porque ela é devota de uma determinada crença, e ela tem promessas feitas. Se eu a curá-la, ela irá glorificar um Deus feito pela mão dos homens. Eu não posso curá-la. Eu disse: senhora, Deus acabou de me dizer que a senhora tem promessas para um Deus feito pelas mãos dos homens. Se a senhora quebrar isso agora aqui, eu irei orar pela senhora e a senhora será completamente curada. Ela disse: não, eu tenho a minha fé em fulano de tal e eu não vou deixar. Eu disse: eu não vai adiantar eu orar pela senhora, a senhora não será curada. Mas se Deus não tivesse falado comigo através do Espírito Santo, e eu orasse pelaquela mulher, depois soubesse que ela não tinha sido curada, o que poderíamos falar? Deus não quis curar, eu não tive fé suficiente, eu não tive uma grande unção. Não! Existem empecilhos que impedem você de ser curado. Existem empecilhos, pregadores, que impedem as pessoas de receber. Eu estava pregando em uma cidade do interior de São Paulo, e veio uma mulher com o pescoço totalmente duro. Ela não voltava o pescoço para trás e não levantava esse braço mais do que isso. Ela tinha sofrido um acidente e havia rompido os nervos, tendões. Ela não conseguia levantar o braço e nem virar o pescoço. Quando eu orei, o braço dela ficou completamente curado, pois o pescoço não virava. Eu disse: vira o pescoço, ser curada agora. Como Deus cura o braço e não curou o pescoço? Cure, vire. Ela não conseguia virar. Hoje eu entendo que Deus curou o braço para dar testemunho do Evangelho, mas não completou a obra porque havia empecilho. Eu disse a ela: você volte amanhã, e amanhã eu oro pela senhora novamente. Possa ser que em casa se manifeste a cura completa. E quando ela se virou para poder ir sentar-se, o Espírito de Deus me disse: fale para ela amanhã trazer todas as imagens de escultura que ela tem em casa e ela será curada. Eu disse isso a ela: senhora, o Espírito de Deus está me dizendo, se a senhora trouxer amanhã todas as suas imagens de escultura, a senhora será curada. Ela não me disse nada e foi embora. Ao final daquele culto, o pastor me chamou e disse: missionário, faça-me o favor. O senhor está vendo aquela capela? Quando não há ministração aí, é ela, é a mulher que mais idólatra deste lugar. Não foi curada por empecilhos. Pactos com o culto, promessas feitas, são empecilhos para a cura divina. Eu conheci uma pessoa na igreja que ele não conseguia prosperar. A vida dele era uma amarração, uma miséria. Mas ao relatar vi que ele havia sido muito rico. Tinha várias casas, grandes propriedades. Porém, havia servido os espíritos imundos. Havia servido os espíritos maus naquela época. E não quebrou os pactos de riqueza. Não fez uma aliança com Deus de prosperidade, como deveria ter feito. E mesmo servindo a Deus em uma igreja, sofria esses danos por causa dos pactos que ele havia feito no mundo espiritual. Que você possa abrir o seu entendimento através desse vídeo e renunciar a tudo que você já fez. Quebrar o poder do ocultismo, quebrar os laços com o diabo, e a sua cura brotará e a sua vida será transformada. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.